Olá pessoal, Diários de uma Guerreira. Hoje não tem fisioterapia hoje. Claro, agora não tem fisioterapia e eu estou sentindo falta da fisioterapia. Pode? Pois é, estou sentindo falta da fisioterapia. Mas como eu vim dar uma andadinha, eu resolvi fazer um videozinho. Bom, como eu disse, eu não estou treinando Aikido fisicamente, mas eu continuo lendo sobre Aikido, continuo escrevendo sobre o Aikido e continuo pensando no Aikido, né? Então, isso também é uma forma de treinar. E como eu disse, eu procuro ler e estudar as coisas que o sensei falou, né? As coisas que ele deixou escritas, né? Os livros, os depoimentos, as frases que ele deixou. É claro que, como historiadora, eu vejo todo esse material com uma certa desconfiança, claro, né? Porque isso foi reescrito por outras pessoas, né? Ele escreveu, apesar de que ele realmente escreveu e deixou escrito, né? Alguns textos, né? Então realmente ele escreveu, né? Ele realmente escreveu, é dele mesmo, né? Algumas outras coisas não, são releituras, né, do que ele escreveu. O filho dele leu, fez uma interpretação, né? E como ele tinha como o filho dele tinha esse interesse de criar, né, de estruturar o Aikido, tornar o Aikido uma arte marcial comercial vendável, então ele deu uma estruturada no Aikido, né? Ele deu uma cara pro Aikido que nem sempre é a cara que o sensei deu ao Aikido. Aliás, né? Como eu disse no outro vídeo, o Aikido moderno, ele é bem diferente do Aikido que o sensei fazia, né? Ele é bem diferente. Isso tem um porquê, né? Porque era uma preocupação de fazer com que o Aikido se mantivesse vivo, porque ele estava desaparecendo, né? Então era preciso dar uma cara pro Aikido, inclusive dar uma cara comercial, para que o Aikido se mantivesse vivo, né? Se tornasse um curso, as pessoas se interessassem em fazer, para que ele se mantivesse vivo. Então era uma questão de sobrevivência do Aikido, né? Então tem um sentido, uma importância. Então, como eu ia dizendo, né? Eu estava falando de Sensei, das escrituras, do que ele deixou escrito. Ele era muito preocupado em divulgar o Aikido. Tanto que ele deixou muitas coisas escritas sobre o Aikido. Ele tinha um jornal, né? Ele era muito preocupado em divulgar na palavra dele, nas palavras dele, o que era o Aikido. Ele fazia poemas, ele fazia umas pinturas japonesas. Ele era muito talentoso, né? O Sensei. Ele era uma pessoa assim, era intelectual, né? Ele tinha uma visão totalmente à frente do seu tempo, inclusive à frente do nosso tempo, né? Porque inclusive hoje já é difícil entendê-lo, né? Porque você pega os textos dele, por exemplo, eu pego os textos dele, eu tenho dificuldade de entender, né? É complicado, né? Eu fico lendo, refletindo. E é difícil, são textos bem complexos, porque ele tinha muito conhecimento em religiões e os textos, ele vai fazendo uma relação com religiões, com as religiões orientais que ele teve contato, né? Então, o que aconteceu com o Sensei, na verdade, na minha opinião, é que ele seria um intelectual, né? Mas o envolvimento dele com religião fez com que o caminho dele se direcionasse para um outro lado, né? Ele era um religioso, né?
ele se tornou, assim, digamos, muito mergulhado nas religiões, né? Em especial na religião Moto, né? E isso é complicado para o intelectual, né? Para um pesquisador. É muito complicado isso. Se ele não tivesse tido tanto envolvimento com religião, ele seria um grande intelectual, porque ele era tinha muito conhecimento, lia muito, né? Então, eu acho que se você quer entender o Aikido, você tem que ler o que ele escreveu. Não tem como entender o Aikido sem entender e procurar entender o que ele escreveu, mas é muito difícil. Você vai sempre ler de uma vez, você vai entender de um jeito, depois você lê, vai entender de outro. É muito complexo o que ele escreve, é muito profundo, né? Muito profundo.